Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Hoje cantando essa belíssima música do Valmir Alencar, que eu tive a satisfação de gravar no meu CD O Amor Me Elegeu, aqui na Canção Nova. Um CD repleto de canções que nos recordam que Deus nos ama, que Deus nos acolhe e que apesar da nossa fraqueza, Ele se dispõe a habitar em nós. Eu não me canso de dizer isso, minha gente. Eu lamento muito quando encontro um cristão que ainda não descobriu isso. Que ainda não se descobriu como um território que Deus habita. Ah, mas se Deus está em mim, por que eu vou à igreja? Você poderia me perguntar. Por que eu preciso ir tão longe, como os muçulmanos, por exemplo, vão a Meca para fazer um ritual religioso? Nós acreditamos, nós cristãos acreditamos, que esse nosso deslocamento, o ir à missa, o ir ao culto, eu englobo aqui também os evangélicos que nos assistem, também os muçulmanos que nos assistem, que têm uma outra teologia, mas que também tem um Deus presente na vida deles, vão a Meca, ou o budista que se recolhe para fazer a sua meditação, que aliás nós deveríamos aprender com eles, a técnica da meditação, que para nós chama-se Lexio Divina, nós cristãos católicos, que é a leitura orante da palavra, o momento em que nós nos dispomos ao silêncio. Por que a gente faz esses deslocamentos? Justamente para a gente ir a um lugar que nos ajude a ficar em nós. Por isso que você pode sim ter a sua capelinha aí dentro de casa, um lugar em que você se recolhe para estar com você, porque quando você faz a experiência de estar com você, profundamente mergulhado em si, você vai ter um contato com o Senhor que lhe habita. Então nós temos este privilégio de levar Deus conosco por onde a gente vai, e essa canção fala justamente disso. Deus não precisaria de nós, mas Ele quis precisar. Já agiu com misericórdia na nossa direção. Já foi benevolente conosco, porque nos incluiu naquilo que Ele tem de mais santo, naquilo que Ele tem de mais sagrado. Pegou a nossa humanidade e preencheu com a presença do Seu Santo Espírito. Então essa ousadia cristã, de que Deus está em mim, de que Deus está em você, nos proporciona uma forma muito eficaz de evangelizar, que não é só falar. Essa evangelização não passa somente pelas palavras. Sim, porque Deus usa meu corpo, eu estou aqui, Ele está em mim, Ele passa pelo simbólico do que eu sou. Deus chega à vida de muita gente através do meu ministério. Ele passa por mim, eu sou apenas um instrumento, um canal, uma ponte, mas Ele não me deixa só, Ele fica em mim. Ele continua comigo, e quanto mais o tenho, muito mais eu posso oferecê-lo. Quanto mais eu tenho a consciência deste Deus presente em mim, porque às vezes a gente fica rezando, eu já percebi que nós erramos muito nisso. A gente reza achando que aquela oração está despejando coisas em nós, né? Está vindo de cima, eu estou rezando e as graças estão descendo, estão sendo derramadas sobre mim. Eu prefiro pensar que quando nós rezamos, nós despertamos as graças que já estão em nós, porque senão dá a impressão de que aquilo que Deus nos deu no batismo e de forma definitiva e irrevogável, os dons que nós recebemos à medida que nós fomos recebendo os sacramentos, eles estão todos dentro de nós, mas às vezes adormecidos. Por exemplo, o meu sacerdócio, Deus não retira de mim. Deus não retira o meu sacerdócio, mas eu posso viver de um jeito que me faça esquecê-lo. E não é que Deus está deixando de agir em mim, sou eu que não estou permitindo a sua ação, porque passa pelo meu esforço, passa pela minha conscientização. Eu preciso ser consciente que Deus está em mim. Recorde-se do encontro de Jesus com a samaritana. Aquilo ali é definitivo para esta compreensão que eu estou dizendo, que eu estou partilhando com vocês. Aquela mulher estava angustiada porque ela não tinha mais aonde ir. Ela já estava com um resultado negativo, um saldo muito negativo, um saldo devedor, porque ela não estava feliz. Já tinha passado por 6 maridos,
5 maridos, né? E aquele que ela estava atualmente não era marido dela, certamente era amante. Ela era amante de alguém. Ela não podia frequentar o templo. Ela não tinha acesso a Deus, porque naquela época acreditava-se que somente tinha acesso a Deus aquele que passava pelo exercício do altar e que o sacerdote levava a intenção. Então, se eu não podia entrar no templo para sacrificar o meu animal, eu ficava desprovido de oportunidade de estar com o Senhor. Por isso que era tão fácil segregar naquela época. E eu costumo dizer, também é fácil segregar pessoas nos dias de hoje, quando a gente olha para elas e a gente diz que elas não têm o direito de estarem ali, que elas não podem participar, que elas não são bem-vindas, por causa da vida que levam, por causa daquilo que estão escolhendo. Sim, é muito fácil a gente, em nome de Deus, afastar pessoas, jogar fora, não permitir que entrem. Mas isso não está de acordo com o encontro de Jesus e a samaritana. E eu sempre digo isso, minha gente. Preste atenção nas suas condutas. Se elas deixaram de ser evangélicas, ainda que orientadas por um padre, por um bispo, por um membro de comunidade, porque também eles erram. Se você percebe que a sua ação, ela não está sendo evangélica, se você está segregando uma pessoa porque alguém lhe autorizou segregar, cuidado. Porque nós padres erramos. Às vezes nós também somos preconceituosos. Os bispos também erram. Somos todos humanos. E às vezes nós ensinamos nas entrelinhas a não tolerar o outro, a bani-lo quando ele nos incomoda. E isso não é evangélico, definitivamente não é evangélico. O último filtro e o definitivo para saber se nós estamos certos ou errados no trato com as pessoas é o evangelho. É a verdade suprema, manifestada e dita por Jesus, vivida por Jesus. Então aquela mulher estava religiosamente segregada. E quando ela se encontra com Jesus, é meio-dia, o sol está quente, ele está com sede. E aquele gesto maravilhoso de pedir água a alguém. Deus pedindo água a alguém. Deus em Jesus. Jesus, que é esse Deus encarnado, pedindo água a uma mulher samaritana. É claro que ela estranhou. Ele era um homem, ela era uma mulher. Ela era samaritana, ele era um judeu. Como esse homem está me pedindo água? Jesus começou a entrar na vida dessa mulher justamente descumprindo uma regra. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro do rabino Newton Bonder, Alma e Moral. É um livro um pouco difícil porque ele é cheio de construções metafóricas, às vezes muito densas, mas é de uma beleza incalculável. E lá nesse livro ele fala justamente do conflito religioso, de nós quebrarmos a regra e agirmos aos olhos de muito de forma errada, quando nós só queremos acertar. Jesus descumpriu uma regra naquele momento. Conversou com uma samaritana. Deu atenção a uma mulher que era samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. Mas ele quebra essa regra porque um valor superior estava em jogo. A vida daquela mulher. Ele não veio somente para um pequeno grupo. Ali Jesus começa a mostrar a grandiosidade da sua missão, que chegou até nós, por exemplo. Ele não tinha o direito de reduzir a salvação do mundo a um pequeno grupo de pessoas. Por isso que eu tenho tanta dificuldade, às vezes, com as teologias dos eleitos. Nós somos muito melhores que os outros, nós estamos sendo salvos e vocês não. Quem somos nós para ter acesso ao coração do outro? O meu acesso é sempre marcado pelo meu limite. Nem tudo do outro eu alcanço. Quem sou eu para olhar para um irmão de comunidade e dizer que eu tenho mais Deus no meu coração do que ele? Isso não se mede com a régua. As nossas medidas não alcançam o quanto que de Deus está no outro, mas a nossa alma percebe. A nossa alma percebe sobretudo quando nós o percebemos misericordioso. Eu não sei, eu posso estar errado e não gostaria que você errasse comigo. Mas se você me escuta, eu peço sempre a Deus que puna a mim depois, se eu tiver ensinado alguma coisa errada. Mas para mim, o que soa como verdadeiro ao meu coração é: onde não há misericórdia, Deus não está manifestado.
Se você quiser saber se o outro é de Deus ou não, é só perceber se há misericórdia. Se o outro é capaz de amar a indigência, se o outro é capaz de se compadecer com o que sofre, se o outro tem a sensibilidade de abraçar o outro, mesmo quando ele não merece ser abraçado, mas ele está necessitado de um abraço, ele está necessitado de reconciliar-se consigo. Eu não estou dizendo que você tem que abrir as portas, escancarar e perder todos os seus princípios daquilo que você já viu que não faz bem a você. Não estou falando disso. Eu estou falando de todas aquelas realidades que Deus só mostra para nós. Sim, porque há muito sofrimento no mundo. Há muitos. Quem me dera ter dinheiro suficiente para curar a fome na Somália, quem me dera tivesse recurso suficiente para ir lá naquele recanto de Moçambique, onde o meu querido amigo Gilberto, da Obra de Maria, trabalha, um lugar esquecido pelo governo, porque é um lugar de conflito, um lugar que o governo não reconhece, e ali há uma pobreza, há uma fome, e a Obra de Maria está lá. Por quê? Porque aquela dor, o Gilberto viu e interpretou como sendo uma dor que ele deveria curar. Sim, Deus nos mostra, pode observar, na vida de tantos sofrimentos, de vez em quando um fica de grandioso diante dos seus olhos, e você percebe, Deus está me dando essa situação para cuidar. Deus está me convocando para eu sê-lo aqui, neste lugar. Deus está me pedindo para vir aqui neste lugar agora. Não é uma dor para o outro curar. Muitos viram, mas eu me compadeci. Minha gente, esse é o termômetro da nossa salvação. É o quanto o nosso cristianismo já nos tornou misericordiosos. O quanto o cristianismo já mexeu no nosso coração, a ponto de nos fazer querer dar ao outro aquilo que de graça nós recebemos dele. Eu sou amado por Deus, eu tenho consciência da sua escolha definitiva por mim. Por que eu também não posso oferecer isso a alguém? Abrir essas consciências para que elas estejam cada vez menos presas nas regras e mais adeptas ao amor, à misericórdia que o Senhor nos mostra através do bom senso. Porque não é para virar uma anarquia, não. O cristianismo não é para anarquizar o mundo. É apenas para nos libertar das regras que nos oprimem. Há muitas regras que nos oprimem e que nos privam de ser de Deus. Inclusive regras religiosas. Tome cuidado, às vezes nós ficamos algemados por regras religiosas, por regras de comunidades religiosas, por regras de assembleias que foram definidas por assembleias. Se você percebe que essas regras estão tolhindo a sua capacidade de amar e de ser o que você pode ser neste mundo, cuidado. Coloque na mesa. Coloque na mesa. E essa transgressão que Jesus fez naquela tarde, que foi profundamente benéfica para a vida da samaritana, é uma transgressão que nós também precisamos viver. A transgressão do amor e da responsabilidade com o outro. Às vezes nós perdemos um tempo precioso da nossa vida com as regras religiosas e cumprimos fielmente. Não deixei de ir à missa, não deixei de me confessar uma vez por mês, não deixei de fazer as minhas orações diárias, mas deixei de amar. Fiquei acreditando que tudo aquilo que eu estava fazendo pudesse me salvar, quando na verdade há um detalhe de tudo isso que eu faço: o ir à missa, o confessar-se, o fazer jejum, o rezar diariamente. Tudo isso é apenas uma ponte para me fazer amar. Tudo isso é apenas um recurso para me fazer amar. Tudo isso é apenas um lugar onde eu aprendo o que realmente pode me salvar. Porque aquilo que provoca salvação em mim, naturalmente provoca salvação no outro. E aí quais são os frutos dessa misericórdia em nós? A bondade, a paciência, a tolerância. Volto a dizer, não significa que você vai abrir mão do seu ponto de vista. Não significa isso. Significa você dar ao outro o direito de também errar, de estar ali onde ele está, onde ele escolheu ficar. Claro, você pode aconselhar, você pode dizer, mas depois de ter feito tudo isso, só resta amar. Estou aqui.
toda essa ritualidade religiosa, e você pega em qualquer que seja a religião. O nosso discurso ele tem que se abrir para a gente entender o cristianismo como uma proposta universal. Ainda que lá não chamem pelo nome de Jesus, mas se os valores cristãos já estão lá, é porque Deus já agiu, mesmo sem que eles percebessem que Ele agia em nome de Jesus. Quantas vezes eu vejo isso em igrejas evangélicas? Quantas vezes eu vejo isso dentro do catolicismo, a gente se reunindo e dizendo, nós somos melhores que vocês, por isso, por aquilo. Eu não tenho o direito de dizer que Jesus não agiu naquelas vidas. Eu não tenho acesso ao quanto daquelas mentalidades já está salvo por Deus. Deus não se prende ao que a gente definiu. Deus é muito mais do que as nossas definições teológicas. É por isso que a gente acredita que o processo da revelação, que terminou com a morte do último apóstolo, continua se desdobrando em nós. Sim, porque nós não conseguimos saber tudo de uma vez. E essa é a ação do Espírito no tempo, clareando as consciências, para que a gente tenha cada vez mais uma visão aprimorada do Senhor. Você deve estar acompanhando neste tempo de política quantos cristãos ofendendo uns aos outros. Essa semana eu li de uma ofensa tão horrível a um padre. O padre fez uma colocação e imediatamente uma pessoa fez uma frase grosseira, com palavrões mesmo. Aí eu cliquei no perfil que ofendeu e está lá, católico, apostólico romano, pai de fulano de tal, só Deus. Aí as frases bíblicas. Falei, gente, como é que uma pessoa que põe isso na biografia ali da rede social, do Instagram, tem coragem de ir na página de um padre, e não é a minha não, viu? É um padre que eu nem conheço. Por acaso caiu ali na minha timeline. E fez ofensas horríveis, atentando contra o sacerdócio dele, inclusive. E são certamente pessoas que não se conhecem, porque um mora lá no Maranhão, o outro mora lá no Ceará. Eu fico pensando, os que curiosos como eu, vendo aquela frase tão baixa, tão horrorosa, eu fico pensando qual é a reação de um ateu, por exemplo, que vê um padre ser ofendido, que com curiosidade vai lá na página de quem ofendeu e está lá que ele é um católico, conservador, apostólico, romano, pai de não sei quem, papapá, e depois com uma frase bíblica. Essa contradição, ela nos desmoraliza demais. Sim, porque o nosso cristianismo tem que estar também nas nossas redes sociais. Outro dia, acho que tem mais ou menos umas 2 semanas, eu estava ouvindo um programa de rádio na Canção Nova, que eu não sei quem apresenta, é um rapaz jovem. Era por volta de 1h30, 2 horas da tarde, e a reflexão era justamente como nós cristãos lidamos com as redes sociais. E ele falava disso, né? Foi até bonitinho, porque eles fizeram um código de ética, de conduta, para a gente poder identificar se nós estamos sendo cristãos nas redes sociais. E uma das coisas que o menino chamou a atenção, não me lembro o nome dele, foi justamente como nós, em nome de um valor, a gente cai num defeito pior. Para salvaguardar um valor que nós queremos defender, nós ficamos agressivos. Nós mostramos uma face de ódio que não combina com o cristianismo. Eu, por exemplo, eu optei por não responder a nenhuma ofensa. Sabe por quê? Eu identifiquei que não vale a pena. Porque quando é claro que eu fico irritado quando eu vejo uma ofensa, quando aquilo cai diante de mim. Claro que eu fico chateado quando eu vejo um julgamento. Mas se eu faço a resposta com o mesmo tom, eu estou negando o Cristo que habita em mim. Uma coisa é você posicionar o outro, dizer, olha, concordo com o que você pensa, mas papapá, e você faz. Agora, ofender, deixar que o ódio, deixar que a intolerância venha à tona, é um contra-testemunho terrível para aqueles que nos observam. Sim, no Atos dos Apóstolos, né? O escritor fala justamente disso. Como é que nós vamos ser reconhecidos no mundo? Como é que nossas comunidades cristãs serão percebidas pelos outros sem que a gente diga nada?
E ele diz: eles olharão para nós e reconhecerão. Vede como se amam. Sim, nós estamos permitindo que essa polarização que as últimas eleições criaram dentro do Brasil, nós e eles, os certos e os errados, os coxinhas e os petralhas, nós estamos permitindo que esses discursos de ódio nos façam esquecer que nós somos cristãos. Escolha o seu candidato, você é livre para isso. E nós, como padres, nós somos recomendados a não ficar dizendo, não ficar orientando nomes. A gente pode orientar, esclarecer o que devemos fazer. Vamos votar com consciência, vamos prestar atenção nos deputados de maneira muito especial, que nós queremos colocar na Assembleia. É um tempo que eu pessoalmente acho que deveria ser de renovação. Nós não deveríamos ficar insistindo naqueles que já estão com fichas sujas. Então pesquise bem o candidato que você vai votar. Veja se ele não tem nada na justiça eleitoral lá. Se o TSE, se não tem nada de errado com aquela criatura. Se ele não roubou, se ele não fez isso. Decida sim. Eu, pessoalmente, adotei a conduta que a igreja me pede, de não ficar dizendo nome. Já errei muito em dizer nome. Não quero. E às vezes as pessoas ficam querendo. Vocês têm de se posicionar, dizer, não, nós temos que ser cristãos. Eu não quero entrar nesse jogo de ódio que está aí. Não quero porque eu preciso ter saúde emocional. Essa rede social que está polarizando o ódio, ela está adoecendo as pessoas. Tem muita gente, inclusive ontem passei por um psiquiatra porque eu estou aqui administrando os meus conflitos e eu não vivi bem esse meio. É que vocês até perceberam que eu não estive em alguns programas aqui. Semana passada eu estava pronto para vir e não consegui sair de casa. Eu tenho esse limite. E dizem que ele é muito pesado para mim. Só não permito que retire a minha alegria, o meu humor, quando eu preciso estar com vocês. Não quero. Mas eu sei o que eu tenho penado para dar conta das minhas neuroses. Estou aqui hoje no sacrifício, no esforço, mas faço questão de estar. Então eu tenho o direito sim de me preservar deste mundo polarizado. Eu sei que faz mal. Eu não vou ficar perdendo a minha saúde emocional discutindo com pessoas que nem sabem quem são, que a maioria desses perfis que agridem, que fazem isso, não tem nome. Ou então os que têm são aqueles pais de família, mães de famílias que se dizem cristãs e que se sentem no direito de falar absurdos, inclusive para um sacerdote. Porque estão defendendo uma causa, acabam caindo num erro pior. E eu entendo, minha gente, às vezes nós não temos o esclarecimento necessário, às vezes a gente ainda não fez a leitura deste encontro de Jesus com a samaritana, às vezes ainda não tivemos o coração libertado para entender que não é só a regra que nos salva. Às vezes as pessoas ainda estão acreditando que ir à missa todo dia, que receber a comunhão todo dia e depois ir lá ofender, está tudo certo. Não. Se a comunhão que eu recebo não modifica o meu jeito de atuar nas minhas redes sociais, eu preciso questionar a minha relação com a Eucaristia. Se o meu contato com a palavra de Deus que me orienta, que é a luz para o meu caminho, não está sendo suficientemente forte para me colocar nas redes sociais ou no convívio com os outros, porque hoje se fala de política, sai até tapa se deixar numa mesa de jantar, numa mesa de almoço, porque está todo mundo dividido. Se nós não somos capazes de permitir que o nosso cristianismo derrame paz sobre tudo isso, nós precisamos questionar a maneira como nós estamos participando da missa, da confissão, do jejum, da oração. Porque em última instância o que vai nos salvar é o quanto a gente derramou amor pelo mundo afora. Obrigado a você que nos acompanha. Hoje nós estamos mais uma vez aqui em São Paulo. Muito obrigado a toda a equipe de São Paulo. Obrigado, Daniel, por estar comigo aqui nessa noite. Obrigado a você que nos acompanha, você que nos dá essa feliz oportunidade de fazer esse encontro toda quarta-feira, com depois um reprise no sábado, e também para quem não dorme de domingo para segunda, à 1h. Muito obrigado a todos que nos acompanham dos outros países, Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde. Muito obrigado aos que estão esparramados pelo mundo e nos assistem pela internet, ou então depois que vão ver esses vídeos que são muitas vezes multiplicados no YouTube. Muito obrigado pelo carinho. Há um evangelho, minha gente, que eu gosto muito, que é Mateus 25,
a partir do versículo 31, que o evangelista faz uma leitura de como nós podemos interpretar essa presença de Deus em nós. Eu falava no início do programa que é uma riqueza que nós não podemos deixar de perceber, porque é a percepção dessa riqueza que faz toda a diferença na maneira como nós nos interpretamos no mundo. Eu até tinha uma pergunta aqui guardada, porque como hoje a Bia não veio, eu não tenho os papeizinhos que as pessoas enviam, eu tenho uma pergunta que eu achei muito interessante, que foi feita já há algum tempo, que é a Andréia Martins, lá de Osasco. Ela fala assim: Padre Fábio, como posso enfrentar o medo que tenho de Deus? Desde muito criança, ouvia que Deus me castiga, que Deus me observa o tempo todo, sobretudo para perceber o que em mim não está bom. E eu ainda não consegui me libertar de tudo isso. E às vezes fico privada de experimentar Deus como uma presença positiva e que me ajuda a viver. Andréia, esse é um problema que todos nós enfrentamos. Nós somos frutos, de um cristianismo que falou muito de regras. Não é nenhum problema, a gente precisa aprender a regra. Você não tem como educar um filho antes sem a regra. A regra, ela nos disciplina, ela nos amadurece, ela contribui para o nosso amadurecimento humano. Então, se você faz a experiência de compreender a regra sem perceber os benefícios que a regra lhe traz, dificilmente você vai levá-la muito tempo na vida. Você vai levá-la até enquanto alguém está vigiando. É aquela velha história, a plaquinha no proibido pisar na grama. Que às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e pisa. Agora eu pergunto, na sua casa, no jardim que você cuida, que é fruto do seu trabalho, dos seus recursos, precisa ter plaquinha? Proibido pisar na grama? Proibido arrancar flores? Não. Porque você já estabeleceu uma relação de amor com aquele jardim. Então significa que a regra existe, você continua não pisando na regra, mas você não pisa porque você ama o jardim. O que às vezes nos falta é isso. Dar um passo anterior à regra, que é amar. Ou então pode ser também um passo depois da regra. Eu não sei como isso acontece em cada um de nós. Pode ser diferente. Pode ser que eu tenha mais facilidade de compreender primeiro a regra e depois eu descubro o significado dela e tenho um amor pela regra, pela lei. É igual o celibato. Se um padre fica a vida inteira sofrendo porque ele não pode se casar, é porque ele não descobriu o benefício de não poder se casar. Não é verdade? Eu, Padre Fábio, não me casei e descobri o benefício de não ser um homem casado. Porque eu tenho uma liberdade de ir e vir, de mudar a minha vida a qualquer momento. Eu sou um homem casado. Eu não sou um homem casado. Eu não tenho que tomar as minhas decisões pensando em muitas outras pessoas. Um homem que é casado, ele vai pensar as suas decisões sempre a partir da esposa, dos filhos, dos agregados. Então esse despojamento que Jesus nos sugeriu em não se casar é justamente um benefício que eu percebo no meu exercício, no exercício do meu ministério sacerdotal. E eu não fico por aí reclamando que eu não me casei, mesmo porque eu poderia ter me casado. Eu não tinha obrigação de ser padre. Eu escolhi livremente ser padre e depois que fiquei padre, percebi quais eram as regras que eu precisava amar. Porque se eu não amo as regras, eu vou ficar infeliz, isso vai me adoecer. Igual agora, por exemplo, eu tenho enfrentado nos últimos 2 anos esses conflitos que geraram em mim o pânico, uma espécie de depressão. O que isso vem de onde? De uma rotina mal vivida. E eu fiquei muito feliz quando eu identifiquei que não era o ser padre que me felicita. Não, é aquilo que eu faço com o ser padre. É tudo aquilo que gira em torno do meu ser padre, o cansaço que essa estrada me trouxe, esses 20 anos de estrada, esses 20 anos de contato com o povo, de trabalho intenso, esses 15 anos de programa de direção espiritual, o excesso de eventos. Eu já tive
meses na minha vida em que eu fazia 20, 25 shows. Isso não é possível. Um ser humano não aguenta isso. Então eu identifico que continuo sendo feliz sendo padre, mas eu não estou sendo feliz fazendo tudo isso que eu faço, porque é muita coisa. Eu preciso ter uma ordem, eu preciso organizar essas atividades para que eu continue tendo saúde, disposição para fazer o que eu preciso fazer. Então, quando a gente diminui a agenda, para de fazer isso, para de fazer aquilo, você contribui para que você ame a regra. Então, André, às vezes nós ficamos muito presos à regra e não entendemos que essa regra, ela precisa ser amada. E para ser amada, ela precisa ser modificada sempre, para que no nosso coração ela fique atualizada. Sim, é possível a gente amar a regra, ficando atento a ela, para que ela não vire um peso para nós, descobrindo os benefícios da regra. E alterar as peças do jogo sempre que você perceber que você está mais debaixo da regra do que do amor. Eu preciso amar a regra, eu preciso amar o meu ser padre. Então, para isso, eu preciso ficar atento à forma como eu sou padre. Este texto fala justamente do juízo final. E ele vai nos ensinar que é preciso, para viver a salvação, é preciso ter descoberto Deus pelo caminho. Andei por estradas e lá encontrei Deus. E onde eu encontrei? É o que o texto fala. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Começa com uma linguagem escatológica, de fim do mundo, de Deus presente neste trono. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Eu sempre compreendo que este texto também me sugere pensar que o meu julgamento será diante de Deus, eu e ele. Morri e estou ali, diante do Senhor. E é de dentro de mim que ele vai separar esses cabritos e as ovelhas. As ovelhas, tudo aquilo que de bom eu produzi. Os cabritos, tudo aquilo que não foi tão bom assim. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que o meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Eu quero muito que tudo aquilo que eu tenha vivido na vida me dê o direito de ouvir isso. E não é Deus que vai dizer, sou eu mesmo. É a minha consciência que será plenamente clarificada, sem dúvidas, se eu mereço ou não estar com o Senhor. Pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebeste em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e fostes me visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Veja bem, aqui nós temos a plenitude da revelação. É Jesus não deixando mais dúvida de que Ele está nos dois lados da compaixão. Naquele que recebe a compaixão, porque Ele acaba de dizer: toda vez que vestires alguém que está nu, toda vez que alimentares alguém que estiver com fome, é a mim que o fazeis. Então eu exerço o papel de ser este Deus que oferece, mas Deus também está naquele que recebe. Em nenhuma das condições Deus se ausenta. Não é lindo isso, minha gente? É um encontro de um Deus fragilizado e de um Deus possibilitado. Aquele que serve está movido pela graça, porque Santo Agostinho dizia isso também.
Eu não tenho como amar se antes eu não tiver sido amado. Eu só posso oferecer aquilo que Ele me deu. Então a caridade é sempre um gesto pleno de Deus, porque até o gesto de amor, para que eu seja capaz de fazê-lo, eu preciso estar imbuído pela graça de Deus. Eu não sou capaz de amar por mim mesmo, com essa capacidade de doação. Eu posso, às vezes, quando não estou movido pela graça de Deus, eu posso ser mesquinho através do meu amor. Eu posso aprisionar o outro em nome do meu amor. Mas quando eu não tenho obstáculos no coração e Deus é plenamente presente em mim, toda a sua graça me move. Então, aquele que está recebendo tem a presença de Deus, porque Deus está naquele que necessita, e aquele que oferece também tem a presença de Deus, porque Deus está naquele que oferece. Aí depois ele continua o texto dizendo quando foi que ele não foi visitado, quando foi que ele não foi vestido, quando ele não foi amado, quando ele não foi alimentado, justamente quando nós nos negamos a fazer a parte deste milagre. É aquilo que eu dizia, às vezes você tem contato com um sofrimento que Deus gostaria que você cuidasse, e você passa e vai embora. Você finge que não viu. Você perdeu a oportunidade de ser visitado pela misericórdia. Você perdeu a oportunidade de trazer para fora a capacidade de amar que Deus lhe deu. Aí você poderia, padre, mas eu acho que você recebeu mais do que eu. Não, nós recebemos em partes iguais. Deus foi muito justo na hora que distribuiu a capacidade de amar. É que às vezes no percurso da nossa história humana, pelos traumas que nós vamos vivendo, nós vamos ficando travados. Sim, quantas pessoas não são capazes de amar porque não foram amadas corretamente, ou porque foram vítimas do abandono. É por isso que a gente precisa viver terapeuticamente. Não há uma maneira mais inteligente de viver que essa. Eu vivo me curando, vivo descobrindo por que eu sou tão egoísta, por que eu sou tão apegado às minhas coisas, por que eu acumulo com tanta facilidade, mesmo sabendo que o Daniel está necessitado de camisas. Eu tenho 40 e não sou capaz de ir lá no meu guarda-roupa tirar 10 e falar: Daniel, não é justo eu ficar com 40 e você sem nenhuma. Depois pego mais um tanto de camisa e levo para alguém que eu sei que está necessitado. Por que às vezes a gente acumula tanto? Porque a gente não teve na infância. Eu estou falando de mim, viu? Estou falando de outra pessoa, não. Quando a gente tem uma infância muito regrada, ou até mesmo com escassez, no meu caso, eu tive momentos na minha vida em que a gente comia arroz, feijão e taioba, já contei isso muitas vezes, e olho para isso sem rancor, continuo adorando taioba. Se lá em casa eu chegar hoje e tiver arroz, feijão e taioba, não importa não, mas eu posso comprar outras coisas. Eu não tenho arroz, feijão e taioba porque não posso comprar outras coisas. Eu tenho arroz, feijão e taioba porque eu gosto e quero comer só aquilo. Agora é muito triste, minha gente, quando uma pessoa passa por uma vida de restrições. Essas restrições deixam marcas profundas na vida das pessoas. E pode ser que depois que ela tenha condições financeiras, que ela tenha vencido aquela pobreza extrema, porque estudou, porque trabalhou, ela ainda continue agindo como se fosse uma criança pobre, incapaz de dividir, incapaz de perceber que ela não precisa acumular, que não faz sentido acumular. Então, quando a gente olha para uma pessoa egoísta, a gente precisa ter um pouco de paciência para identificar por que ela se tornou egoísta. E, inclusive, a gente ter essa percepção. Ter essa percepção. Ontem mesmo, neste encontro com esse psiquiatra que eu tive, ele me perguntava, como foi a sua relação com a sua mãe? Eu falei, sempre muito apegado a ela. Eu falei, se isso foi bom ou foi ruim? Eu falei, se foi muito ruim, porque eu acabava absorvendo todos os sofrimentos da minha mãe numa época em que eu não tinha condições de ser o filho que deveria absorver o sofrimento da mãe, porque eu tinha apenas 6, 7 anos. Então ver a sua mãe sofrer e você não ter para onde ir, você ter de conviver 24 horas com aquele sofrimento, com aquela angústia, com aquela tristeza, com aquela apreensão, imagina como fica uma criança, minha gente. O lar ansioso que nós oferecemos aos nossos filhos, o lar barulhento, briguento que nós oferecemos aos nossos filhos, serão dores do futuro.
Ou você acha que as pessoas não estão absorvendo o que nós oferecemos a elas? Absorvem sim. Então, quando eu identifico que aquele meu apego com a minha mãe pode ter me impedido de viver muitas coisas, porque me trouxe medo, me trouxe angústia, me trouxe ansiedade, eu preciso reorganizar esse passado dentro de mim. Isso é terapia. Não é reviver, eu não tenho oportunidade de reviver, eu não tenho oportunidade de modificar no passado o que aconteceu, mas eu tenho como modificar na minha percepção hoje, trazendo ao esclarecimento. Eu esclareço para mim, e na hora que aquilo me ocorre, eu ponho este esclarecimento a meu favor. Opa, não faz sentido ter 50 camisas, 60 camisas, enquanto o outro não tem, porque eu posso comprar outras se eu quiser. Não faz sentido acumular. Às vezes nós somos egoístas. Por quê? Porque foram egoístas com a gente também. Porque não nos deram o devido espaço. Às vezes nós somos ciumentos porque a gente teve pouco demais. E porque a gente teve muito pouco, a gente se apegou exageradamente àquilo que estava sendo oferecido. E a gente começou a interpretar o outro como uma posse nossa. Traz a luz do esclarecimento. Traga à sua consciência de que você é um território onde Deus precisa agir. Porque se eu sou movido por aquilo que é mesquinho em mim, a parte divina que está aqui não se manifestará. Não é porque Deus não quer, é porque o meu comportamento não proporciona a Ele a oportunidade de agir. Então eu tenho a possibilidade de fazer como Deus, de fazer com Ele e por Ele. São as 3 preposições: por Cristo, com Cristo e em Cristo. É por Ele que faço, é com Ele que faço, é nele que faço. Tenho a plena consciência de que esse amor que me foi dado é para que eu ame, não é para ficar guardado. Eu não posso ser egoísta. E não fique apreensivo. Amor não se acaba. O amor que nós oferecemos, ele é fonte renovável. Quanto mais você ama, mais Deus lhe dá condições de amar. Quanto mais você se doa, mais você vai sentindo-se realizado. Claro, faça com os mesmos critérios que eu estou precisando fazer agora. Reorganize a vida. Às vezes você está se doando e já não está dando mais Deus ao outro, você está dando você mesmo. Por isso o desgaste. Quando eu começo a dar a mim e não a Deus, quando eu começo a dar de mim e não de Deus, eu vou ficando cansado, exaurido. E este erro é muito fácil de cometermos. Então, no exercício dessa palavra, tome posse dessa certeza. Deus está em você. E vai lhe dar a oportunidade de visitá-lo no outro que está ao seu lado. No outro que estará no seu caminho. Mas tome posse mesmo. A partir de hoje, comece a recordar sempre de que você é um território onde Deus habita. E você fará maravilhas pelo mundo afora, levando essa consciência. E alertando outros para que eles percebam a mesma coisa. Contando essa novidade, isso é uma boa notícia, né? Em tempo de tanto ódio, você olhar para o outro e falar: olha, você pode derramar amor por onde você passar. Use o seu Twitter, seu Facebook, seu Instagram, seu WhatsApp. Não reproduza o que é ódio. Não reproduza, não. O ódio precisa encontrar em cada coração que ama uma barreira. Vamos repetir isso? O ódio precisa encontrar em cada coração que ama uma barreira. Se chegou para mim aqui no meu celular uma mensagem de ódio, ela vai morrer aqui. Ah, mas o outro vai distribuir. Eu não sou o outro. Por mim, em mim, através de mim, este ódio não irá adiante. Se cada um de nós fizermos isso, a gente minimiza o poder do mal no mundo.
problema é que a gente acha aquilo engraçado e imediatamente a gente envia, imediatamente a gente replica, e aquilo quem vai receber também vai viver a mesma fraqueza, e nós vamos perdendo a oportunidade de derramar amor pelo mundo, porque o ódio sempre encontra a nossa parceria. Que Deus derrame sobre nós a sua bênção, que Ele nos conceda a graça de modificar nas estruturas de mundo que estão diante de nós, transformando-as em amor, em misericórdia, em tolerância. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Não precisarias de mim para te adorar. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Nós refletimos aqui nos programas anteriores o quanto nós ainda estamos distantes de ter uma vida de quietude, de silêncio, o quanto nós ainda não aprendemos com o cristianismo o recolhimento como uma opção de vida. Somos dispersos demais, não é? É uma característica nossa e a gente ainda se estimula para ficarmos ainda piores no nosso dia a dia. Temos muita dificuldade de viver o recolhimento. Nessa semana ainda postei um vídeo engraçado. Claro, é uma piada, mas só para a gente rir um pouco e também pensar sobre o significado dessas coisas. Um pastor estava fazendo o exorcismo num rapaz, e o diabo estava quase indo embora, de repente o celular do rapaz tocou, ele parou para atender, enfim, interrompeu o processo de libertação que estava vivendo. Aquilo ilustra muito o que nós vivemos no nosso dia a dia. Às vezes nós vamos para um cantinho da nossa casa ou de algum lugar que a gente goste, um parque. Eu não sei em que lugar você mora. Alguns de nós têm essa vantagem de ter a natureza por perto. Eu tenho, graças a Deus. E às vezes o simples fato de você viver uma contemplação já tranquiliza o seu espírito, que está sempre muito agitado por causa das pressas do corpo. As pressas do corpo impõem à nossa alma também um jeito de viver, às vezes muito desregrado. O tempo da Quaresma é um tempo propício para nós colocarmos as nossas questões na pauta da reflexão, na mesa da reflexão. Eu costumo dizer que a quietude é muito mais do que ficar com a boca calada. A quietude é um estado mais profundo, que inclui também a nossa mente. É muito difícil a gente esvaziar a mente. Nós estamos sempre pensando em muita coisa. E ainda que estejamos calados, por dentro há um turbilhão. Eu sei porque eu vivi, para quem não sabe, eu fui religioso durante muito tempo, eu pertencia a uma ordem religiosa. Agora não, eu sou um padre diocesano. Eu tenho uma vida bem diferente da que eu já tive em outros tempos. Mas uma das coisas que a vida religiosa me ensinou era justamente isso. Não adianta você estar calado. A oração, ela exige silêncio da boca, sim. A vida interior exige calar a boca, sim. Mas o mais difícil, minha gente, é a gente fechar os ouvidos. Isso é metafórico. Não estou falando de você parar de ouvir o que está ao seu redor. Mas é quando você cria uma disposição interior em que aquilo que está ao redor não é mais importante do que aquilo que você tem dentro de você. E às vezes nós não conseguimos viver a quietude porque nós só calamos a boca e fechamos os ouvidos. A gente não chega ao cerne do coração, da consciência, da mente. Dê o nome que você quiser. Tenho falado muito sobre isso, porque é o tema do meu livro novo. Tenho falado muito sobre essa vida interior, essa necessidade que nós temos de julgar o nosso olhar para dentro de nós e andar os caminhos de dentro.
Não basta andar os caminhos de fora, é preciso andar os caminhos de dentro, porque somente quando você anda os caminhos de dentro é que você descobre a voz interior, que nós chamamos de voz da consciência, por onde Deus nos fala. Eu gosto muito dessa música, que é do meu querido amigo Valmir Alencar, que relata justamente o trajeto dos discípulos de Emaús. Eles estavam voltando de Jerusalém depois da grande decepção que foi a cruz. Sim, nós sabemos que os discípulos ficaram muito decepcionados com a morte de Jesus. Eles acreditavam que aquele reino que Jesus pregava já seria estabelecido ali, naquela época, naquele tempo. Mal sabiam eles que o reino a que Jesus se referia é um projeto espiritual e não é material. Ele, antes de tudo, é um projeto espiritual. E ele só será material à medida em que eu construo o reino dentro de mim. Sim, porque quando eu me converto à proposta de Jesus, eu começo a viver a riqueza da espiritualidade que me proporciona viver materialmente, isso é, concretamente, as categorias do reino, que são a justiça, o amor, a solidariedade, a igualdade. Como é que um país, por exemplo, sendo ele laico, tendo a sua estrutura, toda a sua estrutura governamental, a partir de princípios éticos, claro, precisa ter. Como é que um país pode atualizar em si os valores do reino de Deus? A partir de nós, que por acaso podemos ser eleitos para viver um cargo, para ser um vereador, para ser um deputado, um juiz, um membro do Supremo Tribunal de Justiça, um senador, um governador ou um presidente da República. Se quando somos eleitos e vamos viver a dimensão espiritual, aplicando-a na materialidade da vida, isto é, eu como um juiz, fazendo de tudo para ser justo, para não ser corrompido, para estabelecer a justiça em tudo aquilo que cair nas minhas mãos, ou como advogado, ser um promotor da verdade, como um senador, como um deputado, um vereador, um prefeito, seja qual for a função política daquela pessoa, estar ali materializando o que espiritualmente já vive. Aí sim o reino de Deus acontece. Mas os discípulos de Emaús estavam voltando desta decepção porque eles também esperavam que o reino de Deus acontecesse ali por uma ordem de Jesus, por um milagre, por um acontecimento grandioso que estabelecesse um novo tempo, uma nova época, um novo jeito de viver. Mas não. Jesus morreu. Historicamente, aquele homem não poderia mais estar com eles como estava antes. Então eles sentiram que eles perderam um pouco não, eles perderam completamente o rumo. Tanto é que estavam voltando para casa. Pedro voltou a pescar, João fez a mesma coisa. A decepção estava no coração de cada um, e os discípulos de Emaús voltavam para casa. E ali nós temos uma primeira e grande manifestação de como seria a presença de Jesus no coração dos seus seguidores a partir daquele Calvário. Ali está o grande aprendizado que eu ainda preciso aprender e que você também precisa aprender. Ao conversar com eles, e é interessante porque a construção do Evangelho diz que de repente Jesus estava entre eles, mas eles não o reconheceram. E o escritor está justamente salientando que não era mais uma presença física, porque se fosse uma presença física e material, os discípulos não teriam dúvida de que era Jesus novamente. Essa palavra é justamente para que a gente entenda que a partir daquele momento, Jesus estaria entre nós de uma forma diferente. E isso é até interessante você refletir, porque você poderia pensar, mas os discípulos viram com os olhos, tocaram com as mãos, sentiram o cheiro de Jesus, nós não. Como é que nós podemos segui-lo com a mesma intensidade?
a partir da experiência dos discípulos de Emaús, nós temos a resposta. Jesus continua caminhando com eles, se faz de desentendido, porque Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão abatidos? E os discípulos perguntam: és o único forasteiro em Jerusalém que não sabes o que aconteceu? Tu não sabes o que ocorreu agora? É até um pouco indignados. Eles queriam que o seu mestre já estivesse famoso em toda a região. E Jesus faz questão de continuar arrancando deles as palavras necessárias para a construção daquela nova perspectiva de vida. Jesus queria que eles já começassem a dar testemunho do que viram e viveram. Interessante isso, né? Jesus já começa a arrancar dos discípulos de Emaús a nova convicção, que já não é mais ter presente Jesus ali histórico como até então ele esteve, e que a morte não permitiu mais. E então, quando os discípulos chegam em sua casa e Jesus faz um movimento de que continuaria o seu caminho, os discípulos fazem um convite gentil, típico de gente educada, né? Senhor, já é tarde. Aonde o Senhor vai dormir? Fica com a gente. Mas eles ainda não sabiam quem eles tinham com eles. E aí, certamente chegaram, ofereceram a Jesus aquilo que era educado a oferecer na época: uma vasilha para lavar os pés, o rosto, uma toalha para enxugar, um descanso, e serviram também o alimento. E foi nessa hora, quando eles partiram o pão, que eles reconheceram a presença gloriosa de Jesus entre eles. Sim, a partir daquele momento, Jesus estaria no partir do pão, mas também na divisão da palavra. A palavra que era dividida entre eles, uma palavra que foi alinhavando os três. Minha gente, isso tem tanto significado que nós passaríamos aqui a noite inteira falando disso. Porque nós estamos alinhavados a este acontecimento. O Cristo ressuscitado nos alinhava através de sua presença eucarística. Nós nos tornamos todos discípulos em Emaús. Porque toda vez que nós também partimos o pão e ouvimos a sua palavra, atualiza-se a presença dele entre nós. E o mais interessante, minha gente, levamos em nós esta presença. Essa presença nós levamos através do nosso corpo. É o corpo que caminha pela vida, pelo mundo, pelas cidades. Como eu dizia, se eu quero que os valores do reino de Deus sejam conhecidos, eu tenho de materializá-los. É uma responsabilidade minha como cristão. Então, se me for dada a oportunidade de ser um prefeito de uma cidade, governador de uma cidade, ou síndico do meu prédio, onde houver autoridade, que ali esteja a prestação de serviço. Foi a maneira como Jesus compreendeu o serviço. Se eu sou cristão, tudo o que eu compreendo passa pela compreensão dele. Não sou obrigado, mas eu quis ser cristão. Então, se eu quiser entender como é que eu devo tratar os meus irmãos, eu preciso olhar para Jesus, como ele também tratava os seus irmãos. Levo no meu corpo essa feliz oportunidade de materializar o reino de Deus por onde eu estiver. Sou eu que crio essa experiência. Deus me permite isso. Nós acreditamos num Deus encarnado e que continua em nós e através de nós, através da presença espiritual de seu Filho Jesus, que nos salva, que nos leva ao conhecimento do Espírito, que nos santifica e que também nos coloca sob a divina proteção de seu Pai, que nos recria diariamente. Lembra que eu já falei aqui algumas vezes?
as missões específicas da Trindade. O Pai é Criador, o Filho é Salvador, o Espírito é Santificador. Eu, na minha relação com o Pai, eu peço a Ele a graça diária de ser recriado. Apesar de já estar aqui, pronto para viver, minha mãe e meu pai me deram todos os atributos necessários para eu crescer, para eu me desenvolver. Mas antes deles me darem, Deus estava ali como origem de tudo. Então toda vez que eu preciso mudar de vida, toda vez que eu preciso alcançar a graça de uma vida nova, é ao Pai que eu me refiro, pedindo a Ele que renove em mim a sua criação. Peço a Jesus o dom da salvação diária. Senhor, me salve de tudo aquilo que possa ser um lugar de queda para mim. Não me deixe alcançar os caminhos que me destruirão. E por isso que às vezes Deus me diz não. Às vezes eu estou com tanta necessidade de que aquilo aconteça, de repente tudo desmorona e não é possível. Sempre interpreto, é Deus me prevenindo, é Deus me cuidando de mim para que eu não me perca naquele caminho que eu tanto desejei. O Espírito me santifica, invoco diariamente, vinde Espírito Santo. Então nós somos trinitários. Somos trinitários. E a nossa espiritualidade, ela está intimamente ligada a este acontecimento que os discípulos de Emaús presenciaram, que é Deus acontecendo entre nós por meio de uma refeição, que nós chamamos de Eucaristia. O banquete que nos cura, que nos salva, que nos santifica e que nos recria. Por isso que nesse tempo da Quaresma é de fundamental importância que nós tenhamos consciência disso. Para que eu estou me preparando no tempo da Quaresma? Ao viver o silêncio, o jejum, a oração, o recolhimento. Eu estou me preparando para viver o sacramento, a definitiva decisão de Deus estar entre nós, através da Eucaristia. Tá, mas nós estamos celebrando a Eucaristia mesmo no tempo da Quaresma. Tá, só que na Páscoa nós vivemos justamente o cerne da Eucaristia, que é o Cristo ressuscitado. A Eucaristia só é possível porque Cristo está ressuscitado. A Eucaristia que nós celebramos é um memorial da sua paixão, morte e ressurreição. Então eu tenho um acesso à ressurreição de Jesus toda vez que eu participo dos sacramentos, de todos os sacramentos. Quando eu me confesso, quando eu fui batizado, quando eu recebi o sacramento da crisma, quando você se casou, quando eu fui ordenado padre, eu recebi todos os benefícios da recriação que Deus realiza, da salvação e da santificação. A ação trinitária. Mas o sacramento da Eucaristia, ele toma um espaço muito grande, porque é ele que nos reúne como comunidade. Tão interessante pensar isso, minha gente. Por que a Eucaristia é tão importante para nós cristãos? Porque é em torno dela que nós nos reunimos para sermos a comunidade que somos. Por isso que nós fazemos de tudo para que a missa da nossa comunidade seja sempre uma missa bonita, bem celebrada. Por isso que não faz sentido, às vezes, eu pegar um carro para chegar aqui em Cachoeira Paulista, porque eu acho que a única missa que tem valor é a missa presidida pelo Monsenhor Jonas Abib, ou pelo Padre Fábio de Mello, pelo Padre Reginaldo Manzotti lá em Curitiba, pelo Padre Marcelo em São Paulo. Não. Nós precisamos descobrir que a nossa comunidade é o lugar da nossa salvação. E às vezes, minha gente, ela não vai bem, e a gente tem vontade de sair dela, justamente porque nós não estamos levando a nossa contribuição de alguém que acredita que aquele é o lugar da nossa salvação. A comunidade é o lugar da minha salvação. As meninas aqui que são consagradas, que vivem aqui na Canção Nova, sabem o desafio que é viver em comunidade. Essa vivência próxima de dormir na mesma casa, de acordar no mesmo horário, de ir participar todos os dias da mesma Eucaristia, isso nos congrega ou nos afasta.
Então a comunidade se torna para nós o lugar do encontro, da convivência. É ali que a gente lapida os nossos excessos. O meu irmão de comunidade, ele pode se tornar para mim um lugar de salvação ou de condenação, depende da maneira como eu escolho tratá-lo. Se eu não tenho paciência com ele, se eu faço de tudo para enganá-lo, para que ele está sendo causa da minha condenação. Agora, se eu resolvo amar, com as suas dificuldades, com seus limites, ele está sendo causa da minha salvação. Por isso a Eucaristia é tão central na vida cristã, porque é em torno dela que nós nos reunimos para encontrar Jesus, assim como os discípulos de Emaús. Mas não é possível encontrar Jesus sem a gente se encontrar com os irmãos. Não pense você que Jesus é um prazer solitário. Não. Você pode até fazer uma fecunda experiência dele na sua vida e ter com ele um momento de intimidade diário, você e ele. Mas não se esqueça de que este encontro só será frutuoso à medida que você for devolvido aos seus irmãos melhor. Então passei 1 hora em adoração diante do Santíssimo. Que os seus irmãos percebam isso. Que depois da Eucaristia, ao retornar para casa, a sua família perceba que você encontrou-se pessoalmente com Jesus. Porque voltou mais leve, voltou melhor, mais prestativa. É por isso que às vezes os ateus ficam tão de olho no nosso jeito de viver. Porque infelizmente nós professamos Deus com a nossa boca, mas não o professamos com as nossas atitudes. Rezamos, vamos à missa, vamos ao culto e participamos e pregamos e fazemos, mas somos horrorosos no nosso jeito de viver, somos grosseiros, somos deselegantes. Ali, minha gente, é que o nosso cristianismo se manifesta de verdade. Os discípulos já estavam convertidos a Jesus e por isso eles foram solidários em convidá-lo para ficar. Você nunca pensou nisso? Que se aqueles 2 rapazes já não estivessem convertidos ao Evangelho, talvez eles nem convidassem aquele homem para ficar com eles. Deixaria ele embora. Que interesse temos em dar alimento e pouso a alguém que nós nem sabemos quem é? Mas aqueles 2 corações já estavam convertidos ao Evangelho. Eles já sabiam acolher o forasteiro. Eles já sabiam acolher o indigente. Porque era assim que Jesus se mostrava naquele momento. Era um homem andante por ali. E os homens, sei lá, eu acredito que tinham mulheres também naquele grupo. A gente fica falando nos discípulos de Emaús, a gente só imagina homens, não. Aquele grupo, aquela comunidade de Emaús, que andava, que voltava para casa, porque já tinha os valores de Jesus em seus corações, convidaram aquele homem para ficar. Então veja bem, naquele acontecimento nós também entendemos que a nossa experiência com Deus nos coloca a serviço dos outros. A forma mais eficiente de viver o Evangelho para que ele se torne um sinal positivo aos que nos observam é a caridade, é o amor, é a solidariedade, é a prática da justiça. É assim que nós manifestamos a salvação de Deus. E é por isso que eu digo, por que Deus me salvou naquele momento? Toda vez que eu sou egoísta, eu estou me condenando. Mas toda vez que eu consigo ser solidário, que eu consigo vencer as impurezas do meu caráter, ali Deus está me salvando. E não é porque eu fiz esforço para ser bom, não. É porque a graça de Deus encontrou espaço para crescer em mim. Santo Agostinho distinguia muito bem isso. Nem para ser bom eu tenho condições de ser, se Deus não estiver me sustentando. Até para sentir-me arrependido dos meus pecados, eu já tenho que estar visitado pela graça. Então, toda vez que eu consigo ultrapassar essa casca dos meus interesses, dos meus ódios, dos meus rancores, e chegar à água pura do amor, então ali Deus está me recriando, me salvando
e me santificando. É essa a experiência dos discípulos de Emaús. E essa é a nossa também, que estamos a caminho. E no caminho nós vamos encontrando pessoas. E vamos oferecendo a essas pessoas o nosso amor, a nossa solidariedade, mas também oferecemos o bem espiritual que nos deu condições de oferecer a eles a nossa bondade, a nossa caridade. É um ciclo. Então eu encontro e ofereço materialmente aquilo que eu tenho. Estou oferecendo o meu pão, estou oferecendo o meu vinho e a minha casa para que você durma. Mas eu também vou lhe oferecer a força espiritual que me fez ser capaz de oferecer tudo isso que materialmente eu estou dando. É por isso que não faz sentido no processo de evangelização a gente somente oferecer aquilo que o pobre está necessitando materialmente. É preciso que a gente dê também a vida espiritual, porque às vezes é a partir da vida espiritual que aquele pobre vai vencer a pobreza espiritual que o mata. Eu particularmente, minha gente, tenho muito receio de que as nossas crianças não estejam presenciando ou sendo influenciadas positivamente pelo nosso jeito de viver. Ainda hoje eu estava fazendo assim um apanhado das pessoas que participam da minha vida e sendo muito honesto comigo a partir de uma pergunta que eu me fiz. Essas pessoas me proporcionam alegrias mundanas ou elas me proporcionam alegrias espirituais? Ah, padre, mas tem diferença? Tem. E até vou dizer, para que a gente não seja mal entendido, existem alegrias mundanas que podem sim ser espirituais. Digamos que uma família me convide para passar um fim de semana com eles na praia. E eu esteja de férias, eu vou. Isto que é uma experiência mundana, por quê? Eu não estou indo para rezar, eu não estou indo para fazer missa, eu não estou indo para participar de um evento, não. Eu estou indo para uma convivência na beira do mar. Claro, posso até celebrar a missa, mas o convite não é para isso, o convite é para descansar. Então a gente poderia dizer que basta ter uma casa na praia para ter a oportunidade de ser amigo para convidar o outro para estar lá. Isso é uma alegria mundana, que eu posso transformar em alegria espiritual dependendo dos assuntos que conversaremos lá, do que viveremos lá. Tudo pode ser espiritualizado, eu não tenho dúvida disso. Um encontro com alguém no metrô pode virar um momento de espiritualidade, se assim desejarmos. Depende do assunto que a gente trata. Porque a espiritualidade, ela começa a acontecer em nós quando o nosso espírito é elevado. Ali existe espiritualidade. Então, se eu estou tendo uma conversa que me fez pensar nos meus problemas, que me fez refletir a minha vida, o meu jeito de viver, eu naturalmente estou tendo uma partilha espiritual, sim. Mesmo que a gente não fale de Deus. Porque às vezes as pessoas têm restringem muito o conceito de espiritualidade, achando que só é espiritual quando nós falamos de Deus. Não. Quando nós falamos em mudança de vida, em mudanças positivas de vida, nós estamos falando do resultado de Deus em nós. E há pessoas que conseguem despertar isso em nós. Então são as amizades que me espiritualizam. São as situações que vão provocar em mim um bem-estar. Por que eu comecei a pensar nisso? Primeiro, por causa da tragédia de Suzano. Pensei muito na ambiência afetiva daqueles dois rapazes que causaram aquela tragédia. Nós desconhecemos. Nós não sabemos como foram criados, quais foram as influências que eles tiveram ao longo de sua pequena trajetória de vida, de suas pequenas trajetórias de vida. Não sabemos o que sofreram, o que viveram, não sabemos. O que eu sei e intuo por uma experiência própria,
por aquilo que eu já pude ver, perceber e viver, é que às vezes o resultado trágico, ele é fruto de alguns pequenos erros que foram cometidos ao longo daquela vida, ou de quem tinha responsabilidade sobre aqueles meninos. Não se trata de colocar responsabilidade, atribuir culpa. Os familiares deles sabem o que aconteceu, nós não. E eu também fiquei muito intrigado com isso, porque eu estou lendo a autobiografia do Thomas Merton, e num determinado momento da obra ele fala justamente do momento em que ele foi estudar, ali quando tinha 11, 12 anos, num liceu católico. E ele diz que o que ele experimentou lá dentro do liceu não foi nada cristão. Os alunos, ele dizia que eram pessoas extremamente más, cruéis. E é uma reflexão que ele faz, uma autocrítica, né? Por que aquele ambiente que se dizia cristão não conseguia gerar cristianismo? Eu fiquei pensando seriamente sobre isso. Sim, às vezes as nossas casas se dizem cristãs, mas a gente não consegue provocar resultados positivos e cristãos. Onde é que nós erramos? Talvez porque nós estejamos muito mundanos, pouco espirituais. Talvez a gente tenha esquecido a dimensão espiritual da nossa religião. Sim, pode acontecer de nós sermos muito religiosos e pouco espirituais. Pode acontecer de nós sermos excessivamente religiosos, isto é, ligados às práticas rituais, fazemos tudo o que precisa ser feito, tudo o que está prescrito como regra religiosa. Somos impecáveis na nossa conduta, mas ainda não conseguimos ser espirituais. Isso é, não vivemos os benefícios da espiritualidade, não nos espiritualizamos a partir da religião que praticamos. Da mesma forma como aquele liceu, que dizia ser um instituto de educação cristã, gerava gente tão ruim. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, você vai ver um momento em que ele reflete sobre a importância que um casal teve na vida dele. Eu me lembro que ele escreve de maneira assim, muito simpática, né? Dizendo que no período de férias, depois de ter adoecido muito no liceu, o pai o mandou para ser cuidado por esse casal, para que ele pudesse se fortalecer a partir do leite e da manteiga que eles produziam. É o interior da França, é o lugar onde ele morava. E é bonitinho ele dizer que o que o fortaleceu foi o fato de que eles deram muito além de leite e manteiga. Eles deram vida espiritual, uma convivência saudável, uma convivência espiritual. Eu fico pensando, se hoje nós precisássemos pensar e refletir, o que nós criamos enquanto família quando nós estamos reunidos? Quais são os assuntos que nós temos? Quais são as músicas que nós ouvimos? O que nós precisamos viver para que a gente seja feliz quando nós estamos reunidos? O que você consegue criar quando você está com seus familiares? Como é que nós nos divertimos nos dias de folga? Essas perguntas nos revelam se elas forem respondidas de forma honesta, minha gente. Às vezes nós precisamos estar bêbados, embriagados para suportar a presença familiar. Às vezes nós optamos passar os nossos dias de descanso trancados dentro do nosso quarto, vendo uma série, começa de manhã, vai até de madrugada e a gente não para, e não sobra nenhum espaço para a gente conviver, para a gente se ver, para a gente sentar à mesa, para a gente viver uma alegria que nos espiritualize. E de repente os nossos filhos vão ficando agressivos, a gente não sabe por quê.
porque nós não estamos observando a rotina que nós estamos criando. E colocamos na plaquinha do nosso lar que nós somos católicos, que nós somos cristãos ou que somos evangélicos. Eu não sei se você acompanha nas redes sociais, mas a expressão cidadão de bem, homem de família, tornou-se motivo de piada. Porque boa parte das agressões das pessoas que hoje vêm com 1000 pedras nas mãos para poder atacar outras, tem lá nas suas biografias, nos seus perfis isso: católico, cristão, ou evangélico, cidadão de bem, família tradicional. Às vezes nós ficamos muito ocupados com as fachadas e muito displicentes com os conteúdos. Estamos muito preocupados com o que nós mostramos para os outros e muito negligentes com o que nós vivemos entre nós. Uma comunidade, nós falávamos no início, né? A comunidade que você frequenta, o grupo. Eu sei que no Brasil há muitos movimentos que nos fazem viver reunidos. A vida eclesial, ela nos oferece muitas oportunidades, muitos grupos. O que nós vivemos ali nos espiritualiza? Aqui antes ainda falava do grande desafio que é oferecer ao pobre algo material que ele precisa, mas junto com a materialidade que nós oferecemos, oferecer também um bem espiritual. Enquanto eu falava, eu me lembrava da oficina de Nossa Senhora. Eu não sei se você conhece. A minha querida amiga Vânia faz com que essa oficina aconteça. E ela foi levantando gente do Brasil inteiro que se apaixonou pelo projeto. No que consiste o trabalho da oficina? Construir enxovais para recém-nascidos, para serem oferecidos a mães pobres. Só que não se trata apenas de costurar bonito, uma sacola, uma mantinha, as fraldas. Não. Enquanto se prepara o que é material, reza-se. As mulheres trabalham em oração. Procuram fazer do ambiente de trabalho um ambiente espiritual, porque isso vai impregnar nas roupinhas. Elas acreditam assim. O espírito com que costuramos essas coisas vai ser percebido depois. É feito com amor, é feito com oração. E depois, quando vai ser entregue aquela bolsa à mãe necessitada, reza-se com a mãe e tenta dizer a ela a fecundidade daquilo tudo. Não é apenas receber uma bolsa, um enxoval para auxiliar materialmente nas suas necessidades. É trazer também a presença de Nossa Senhora para que você seja uma mãe semelhante a ela. É trazer aqui a mãe do Cristo, que nos espiritualiza e nos faz seguir seu Filho. É disso que a gente está falando. É criar o contexto espiritual na nossa casa, no nosso trabalho, por onde formos, aonde eu estiver, eu preciso transformar, por mais mundano que seja o ambiente, aquilo no ambiente espiritual, levando as minhas convicções de fé, de reino de Deus, para que elas possam transformar os ambientes por onde eu passar. Sejamos discípulos de Emaús, minha gente. É uma bonita missão, porque estamos tocados pelo Cristo, vivemos os benefícios da sua presença, mas também oferecemos a Ele o lar, o aconchego, o alimento que Ele precisa. É cíclico. Eu recebo Deus e a Ele devolvo o que dele recebi, acolhendo aquele que está no meio do caminho, lugar onde Ele está presente. No Evangelho de Mateus, no último capítulo, ali Jesus mostra justamente que Ele
é aquele que faz a caridade. Ele está naquele que faz a caridade, mas ele está também naquele que recebe a caridade. Então, quando nós assumimos o compromisso de sermos cristãos, nós vamos levar Deus àquele que está no caminho, mas ao mesmo tempo que levamos Deus a Ele, oferecendo materialmente e espiritualmente os bens que podemos oferecer, nós também o reconhecemos no lugar onde oferecemos. Deus está também ali, recebendo aquilo que eu estou, por Ele, oferecendo. Que o Deus derrame sobre nós a sua bênção e que sejamos sempre discípulos de Emaús, caminhando na direção dessa ressurreição que nos espera. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Conversavam com grande dor tudo que se passou.
walked in with that silk tie smile, charming hearts from across the aisle. You said, I'm just here for the ride, but your eyes were begging for sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. We don't talk in black and white, just jazzy colors in candlelight. You don't play fair, but I don't mind, long as I get that sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. Tea on the radio tells you sat with me, I gotta sing to froze. I'm it appears sun's into is clear, and I bake my heart and I make my feathers scare. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side.